Gênesis, capítulo 26, apenas o versículo de número 12. Gênesis 26, versículo de número 12. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Repetindo, Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Em algumas versões vai estar colheu a 100 por um. A colheita foi de 100 para 1, porque o Senhor o abençoava. O que o texto está dizendo? Que Isaque semeou. Aonde? Em alguma terra. E fala sobre a colheita que Isaque teve. Foi uma colheita de 100 para 1. O que isso quer dizer, presbítero? Que para cada semente, para cada porção plantada por Isaque, ele colheu 100 vezes mais. O motivo dessa colheita, para vocês terem uma ideia como era espantosa, uma boa colheita rendia 30 por 1. Uma colheita espetacular rendia 60 por 1. Mas Isaque recolheu a 100 por 1. Colheu a 100 por 1. E o motivo, a Bíblia nos diz, era porque o Senhor o abençoava. A grande questão é entender o que está acontecendo. Aonde Isaque estava. Por que essa colheita é tão maravilhosa? Se vocês olharem no capítulo 26, no versículo 1, o texto já inicia assim, dizendo que sobreveio fome à terra. Sobreveio fome à terra. Então, nós já vemos que o contexto para Isaque é completamente desfavorável. A terra estava passando fome. Se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão perceber no versículo 2 que o Senhor aparece a Isaque e você vê o destino que Isaque estava indo. Isaque estava indo para o Egito. Ele tinha parado em Gerar e estava se encontrando com Abimeleque. É interessante notar o destino que Isaque estava indo. Egito. Se vocês olharem, no capítulo de número 12, Abraão passou por situação semelhante. Houve fome na terra e Abraão foi para o Egito, uma nação próspera, preparada para lidar com aquela situação. Talvez Isaque, ao ouvir os ensinamentos de seu pai, ao aprender dele, também tomou essa decisão. Se há fome na terra, o meu destino vai ser o mesmo que meu pai tomou. Porque se para ele deu certo, para mim também dará. Mas a palavra diz no versículo 2 que é o próprio Senhor quem aparece a Isaque e diz para ele, não desça ao Egito. Nós somos parecidos com Isaque. Às vezes, quando o calo aperta, nós queremos a decisão e o local mais fácil para enfrentarmos. Nós queremos escolher aquilo que nos gerará maior conforto para passar pelo tempo da dificuldade. Mas quem sabe, não é este deserto que estamos passando no momento, o local que o Senhor preparou para nós. Quem sabe não é este momento exato que você está vivendo, e é este momento exato que você está vivendo, o que Deus tem de melhor para você neste momento. Não ouçam aqueles que dizem para você que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. A nossa esperança
Não estão nas coisas terrenas, nem nas circunstâncias que nos cercam, mas está no nosso Senhor, quando Ele nos promete que um dia, pessoalmente, Ele enxugará dos nossos olhos cada lágrima que derramamos. É comum, irmãos. Se vocês olharem Jeremias 29, vocês vão ver que o povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia. No capítulo 28, surgiu um profeta chamado Ananias. Não era profeta da parte do Senhor. E ele disse para o povo exatamente aquilo que o povo queria ouvir. Ele disse o seguinte: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Daqui a 2 anos, vocês retornarão para o lugar de onde vieram. Então Jeremias, enviado sim pelo Senhor, vai e questiona. Olha, aqueles que profetizam paz só são profetas do Senhor, se de fato aquilo que eles falarem acontecer. Ananias falou o que o povo queria ouvir. Se você está preso, você quer ser livre. Se você perdeu, você quer de volta aquilo que perdeu. Mas não era isso que Deus tinha para o seu povo naquele momento. Então, Jeremias, da parte do Senhor, profetiza contra Ananias, e naquele mesmo ano aquele profeta morre. Então vem o capítulo 29, e o Senhor, através do profeta Jeremias, dá instrução para o seu povo. Olha, construam famílias, se estabeleçam no lugar onde eu coloquei vocês, orem pela paz deles, porque é na paz deles que vocês também terão paz. Então o Senhor revela para o seu povo, dentro de um período de 70 anos, depois de um período de 70 anos, eu os trarei de volta. É o Senhor quem prometeu. Ele ainda diz: não ouçam aqueles que falam para vocês aquilo que vocês querem ouvir. Ouçam o que eu digo. Então, vem o versículo que nós já conhecemos, que é o versículo 11. Pois sou eu que sei os planos e pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano a vocês. São planos para dar um futuro e uma esperança. Foi o Senhor quem tinha prometido. Isso quer dizer que o cativeiro para aquele povo era o Senhor quem havia dado. O deserto que aquele povo estava vivendo era o Senhor quem tinha permitido. O castigo que aquele povo estava passando era o melhor que Deus tinha para eles naquele momento. É normal, é humanamente normal, que em situações de dificuldade, você pense em maneiras de sair dela o mais rápido possível. Mas, se verdadeiramente as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, nós precisamos crer que é Ele quem sabe, que foi Ele quem planejou e que é Ele quem está conduzindo toda a nossa história. Foi isso que aconteceu com Isaac. Deus aparece para Isaac. Deus não permite que Isaac vá para o Egito. Ele diz: se estabeleça na terra em que você está, e eu serei com você. Que promessa preciosa, irmãos. Se o Senhor está conosco, e Ele nos promete na sua palavra, o que pode nos abalar? Note que o texto nos mostra que quando ele chega em Gerar, ele usa a mesma estratégia que Abraão usou com sua esposa. Ele fala: não é minha esposa. Ela é bonitona sim, mas não é minha esposa, não é minha irmã. A mesma estratégia que Abraão usou, porque ele também tinha medo de ser morto pela beleza de sua esposa. Ele pensava: se descobrirem que ela é minha esposa,
vão me matar e vão se deitar com ela. Já vou entregar de uma vez para não morrer. Sabe o que isso quer dizer? Que ele entregou sua esposa nas mãos de outros homens. Sabe o que isso quer dizer? Que ele preferia vê-la desonrada com a sua mentira do que morrer pela verdade. Mas reparem na história, reparem no texto, continuando o texto, que o Senhor havia feito promessas a Isaque. Ali naquela terra, ali em Gerar. Gerar era uma terra de sequidão. Gerar ficava entre dois desertos. Abraão teve que cavar poços quando esteve nessa terra. E isso é uma estratégia de sobrevivência desde os tempos primórdios. A Bíblia nos mostra. Ainda hoje é assim. Você vai em alguns lugares do Nordeste e é preciso cavar poços. Brinco muito com o Zezinho quando estou no carro, quando a gente fala do Crivella. Eu falo, e o Crivella? Ele, Crivella é um homem de Deus, levou água para o Nordeste, cavou o poço. Mas isso realmente acontece. Poços são cavados como estratégia de sobrevivência, para que aquela terra frutifique. Precisa da água, não tem água, é região desértica. Poços. É a solução. Repare que Deus prometeu que ia abençoar Isaque. Isaque mentiu, falando que sua esposa era sua irmã. Isso traz consequências. Isaque não alcança aquilo que Deus havia prometido para ele, enquanto ele está debaixo desta mentira. Enquanto ele está envenenado pelo seu próprio engano, ele está estagnado, longe daquilo que Deus tinha para a vida dele. Foi assim também com Abraão. Deus deu uma ordem para Abraão: sai da tua terra. Sai da onde? Do meio da sua? E vai para onde? Para a terra que eu? Quem que Abraão levou com ele? Seu sobrinho. Deus havia feito promessas para Abraão. Deus só se dirige novamente para Abraão quando ele e Ló se afastam. Deus estava de meninice? Estava de picuinha, ele não me obedece, eu também não vou entregar. Não, não, não. Nós precisamos entender que o nosso caminhar com Deus requer obediência àquilo que Ele nos pede. Por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios 28, do 13 ao 15, que quem procura esconder os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia. Quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz, mas aquele que prefere fazer a sua própria vontade cairá em desgraça. É a palavra do Senhor. Olhem para o caso de Isaque. Ele foi exposto. Abimeleque descobriu, o confrontou e ele confessou. Há uma diferença? Que se deitaram com a esposa de Abraão. A de Isaque não. Abimeleque, que está aqui nessa história, e que também se chama Abimeleque na história de Abraão, não quer dizer que seja o mesmo. Ou ele era filho deste Abimeleque, ou era um título usado para as autoridades da época. Abimeleque, quando confronta Abraão, pergunta: você é louco, rapaz? Facilmente, olhem o que diz o versículo 10. O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. A história não se apaga. Abimeleque sabia o que tinha acontecido no tempo de Abraão, que todas as mulheres ficaram estéreis
Porque a esposa de Abraão foi possuída. Abraão orou naquele tempo e as mulheres deixaram de ser estéreis. Mas isso traz lembranças. Olha o que você poderia ter feito, poderia ter acontecido de novo ou algo pior. Facilmente um desses homens poderia ter se deitado com a sua esposa. Acontece que é só depois que Isaac passa pela vergonha de ser exposto por entregar sua esposa na mão de outros homens, que vem o texto que nós lemos, que ele semeia naquela terra e no mesmo ano colhe a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Algumas versões vão dizer naquela terra e naquele ano. Naquela terra, terra de Gerar, terra desértica, naquele ano, ano de dificuldade, ano de fome. Foi esse o cenário que Isaac se encontrava. O texto continuando mostra que Deus fez de Isaac alguém tão próspero naquela terra que algo aconteceu. Ele despertou a inveja daquele povo. Os filisteus passaram a ter inveja de Isaac. Você vai encontrar isso nos versículos 13 e 14. Ele enriquece, continua prosperando, e a Bíblia vai dizer que ele ficou riquíssimo. E no 14 fala que ele tinha ovelhas e bois em grande número de servos. Aí completa, de maneira que os filisteus sentiam inveja dele. E o que os filisteus fizeram? Entulharam todos os poços que Abraão havia aberto. Abimeleque vai até Isaac e diz: se retire da nossa terra. Então o texto continua e Isaac, no versículo 17, passa a se abrigar no vale de Gerar. E a primeira coisa que ele faz é reabrir todos os poços que haviam sido fechados. Ele abre novos poços. E no primeiro que ele abre, há um conflito. E ele chama esse poço de Ezeque, contenda. E abre mão desse poço. Então, seus servos cavam outro poço. E também há briga por causa deste poço. Ele chama ele de Sitna. Isso está no versículo 20 e 21, que quer dizer inimizade. Então, ele cava outro poço, e nesse não há briga, e ele chama de Reobote, que significa alargamento. Então ele diz: porque o Senhor agora abriu espaço para nós, e nós vamos prosperar nesta terra. Então, ao voltar ao caminho que Deus o havia enviado, sem se perder em meio aos seus pecados, Deus aparece novamente a Isaac e faz promessas para ele novamente. Lá no versículo 23, quando ele já estava em Berseba, Deus diz assim para ele: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Diante de tanta hostilidade que Isaac havia enfrentado, Deus o encoraja novamente a permanecer firme nas suas promessas. Também é assim conosco. O mundo é hostil,
a palavra do Senhor. E nós tentamos cavar poços e tentam entulhar esses poços. Nós abrimos e dizem: este não é o seu lugar de fala. Mas nós permanecemos firmes na força daquele que nos enviou. Então o Senhor, através da sua palavra, nos encoraja todo dia a levantar e permanecer firmes e retos dos caminhos que Ele preparou para nós. Porque nós temos a consciência que hoje pela manhã, ao nós acordarmos, não foi ar que nós respiramos, foi misericórdia do Senhor. Então, o texto se encerra dizendo que Isaque levantou ali um altar e invoca o nome do Senhor. Isaque basicamente estava dizendo: o Deus de meu pai é o único Deus a quem eu sirvo. Ele arma sua tenda e ali ele abre um outro poço. Esse texto, irmãos, nos traz lições preciosas. A primeira que eu quero falar com vocês é que a obediência gera frutos. Veja o que Deus diz para Isaque no versículo 2. Nós falamos. Não foi um pedido. Não foi um pedido, irmãos. Deus não chegou para Isaque e falou assim: olha, é melhor que você não vá para lá. Só uma dica. Mas se você quiser ir, não. Deus dá uma ordem a Isaque: não vá para o Egito. É uma ordem. Fique na terra que eu lhe indicar. Porque se você ficar na terra que eu lhe indicar, eu serei com você. Isaque obedece, dá uma patinada, mas volta para os caminhos do Senhor e é abençoado, assim como o Senhor lhe prometeu. Deus tem propósito na vida de cada um que está aqui nesta manhã. E quer você queira ou não, Ele vai cumprir esses propósitos. A pergunta é: eu serei obediente? Vai ser no amor ou vai ser na dor? Lembrem de Jonas. Para onde que Jonas deveria ir? Para Nínive. Para onde que ele queria ir? Para Tar. Ele chegou a pegar um barco, né? Para Tarsis. O que aconteceu? Passou por tempestade, né? Não só ele, como todos que estavam no mesmo barco que ele. Nós precisamos saber que muitas das nossas escolhas erradas interferem na vida daqueles que estão ao nosso lado. É preciso saber, inclusive, a hora de pular fora do barco, para que aqueles que estão ao nosso redor não morram, fruto da consequência dos nossos erros. Quando é que Jonas se lembrou de Deus? Demorou um tempão. Ele foi engolido. E nem assim, demorou um tempão. 3 dias. O que ele está fazendo esses 3 dias lá? Ele ainda achava que estava certo. Olha o deserto que às vezes as pessoas estão passando. Ainda batem o pé achando, dizendo que estão certas. Quando quando Jonas se volta para o Senhor, aí você, agora sim, você vai para o lugar onde eu te enviei, no início.
Mas tu vai chegar lá vomitado. Podia ir tranquilamente, né? No amor. Mas foi pela dor. Mas a dor é pedagógica, irmãos. A dor é pedagógica. O caminho que Isaac levaria bastante tempo para realizar o serviço, ele cumpriu em um dia. Isaac não, Jonas. Isaac é o do texto. Estamos falando sobre Jonas. Talvez você se pergunte, sempre que alguém fala de propósito, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Ele espera de mim? Lógico que anunciar o Evangelho, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-los a guardar todas as coisas que Cristo nos ensina, é comum. Mas como você fará isso? Como Deus usará a sua vida para isso? Pastor, já cansou de falar aqui, vou repetir mais uma vez. Geralmente é naquele lugar, naquela situação, naquele problema que você enxerga e ninguém mais está enxergando. Não é possível, está todo mundo cego, só eu estou vendo aquilo. Ninguém mete a mão para fazer, ninguém vai meter a mão, porque é você que tem que fazer. Para de esperar. Se Deus abriu os seus olhos e não abriu os meus para essa situação, é porque são vocês que têm que fazer. Para de esperar nos presbíteros, nos diáconos, naqueles que têm mais tempo de igreja, para de esperar e começa a agir. Não é qualquer irmão daqui que irá fazer aquilo que Deus está te mostrando. É você. Quer demorar mais tempo para fazer? Demore. Mas não esqueça de ler na Bíblia. Isaac, na terra dos filisteus. Não esqueça de ler Jonas. O que Deus tem ordenado para você? Seu DL. Não tardem a cumprir. É urgente. É agora. O momento ideal é esse. Você quer que Deus responda aquilo que você tem orado? Então passe a ouvir a voz dele e tenha compromisso com ele. Você quer fidelidade? Então seja fiel e obediente ao Senhor. Diante desse estágio, a segunda aplicação que o texto nos mostra é: qual é a sua escolha? A sua vontade ou a vontade de Deus? A Bíblia não relata o que teria acontecido a Isaac se ele tivesse ido para o Egito. Mas ela nos mostra algo muito mais importante. O que aconteceu com ele, por ele ser obediente. Por ele ficar onde Deus o mandou. Sabe qual é a grande verdade? É que quando estamos em um relacionamento de intimidade com o nosso Deus, estamos no centro da vontade dele. Ele abençoa os nossos esforços. E esses esforços geram resultados. Não porque você é muito bom. Não porque você é o leãozinho de Jesus. Não porque você é o alecrim dourado, especial, fantástico, super crente. Mas geram resultados, porque o Senhor nos abençoa. E é na força dele, para a honra e para a glória do nome dele. Era um lugar de deserto, irmãos, era impossível. Era um contexto de crise, mas ainda assim, para cada sementinha que ele plantou, ele colheu uma medida de 100. De 100. Pare de murmurar, de criar contendas. A crise que você está vivendo, ou pode estar vivendo hoje, pode ser o cenário ideal para grandes mudanças que o Senhor quer fazer na sua vida e no seu caráter. Deus está forjando o caráter do seu povo. É no terreno seco da aflição,
É na hora da crise que Deus pode nos dar uma colheita grandiosa. Foi assim com Isaac. Aí o Salmo 119, versículo 71 nos diz: foi bom eu ter passado pela aflição, porque pude aprender os preceitos do Senhor. Agora, se você não está alinhado com a vontade de Deus, se você é autossuficiente e quer fazer cumprir a sua vontade, você vai viver patinando, escorregando, dando murro em ponto de faca. E às vezes esse é um terreno tão perigoso que você pode ser próspero aos olhos dos homens, mas extremamente pobre aos olhos de Deus. Quem te disse que Deus precisa que você faça aquilo que você quer fazer? Olhem para a Bíblia, olhem para os nossos irmãos. Eles consultavam a Deus antes de qualquer decisão que eles iriam tomar. Quando não consultavam, dava problema. Olhe para Jesus, antes de cada passo fundamental no seu ministério, ele falava com o Pai. Nós perdemos esse costume. É o que eu quero, eu vou fazer. E vai acontecer. Vai acontecer sim, provavelmente. Mas não quer dizer que vai ser bom para você. Deus não quer que você faça o que você quer fazer. Ele quer um coração contrito e obediente, disposto a cumprir todo o seu querer. Orem ao Senhor diariamente perguntando: papai, meu papai, o que o Senhor quer que eu queira? Deus não precisa de nada, que nós possamos dar a Ele. É Ele quem pode todas as coisas. Portanto, obedecer é muito melhor do que sacrificar. O que você vai escolher? Outro ponto que o texto nos mostra é que aquilo que é possível, nós devemos fazer. No terreno da impossibilidade, é Deus quem fará. Se você escolhe obedecer ao Senhor, você não fica parado. Não há outra saída, a não ser a que Isaac teve: colocar a mão no arado. A terra está seca, eu vou abrir poços. A terra está com fome e eu vou plantar. Não é na minha força, é na força do Deus que eu sirvo. Mesmo que pareça difícil e impossível, em condições insalubres, terreno desfavorável, com chances mínimas de dar certo, arregace as suas mangas, coloque-se no fronte de batalha e trabalhe em nome do Senhor Jesus. Incansavelmente, dia após dia, enquanto o Senhor estiver te enviando, mesmo que aos seus olhos aquilo não esteja gerando resultado, mesmo que aos seus olhos você não veja sentido naquilo que está fazendo, mas se Deus mandou, faça. Trabalhe na obra. Não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Enquanto for possível, coloque a sua mão. Use a saúde que Deus está te dando. Use o dia, o hoje, para trabalhar, para glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Porque quando chegar o dia da impossibilidade, se você estiver no centro da vontade de Deus, o impossível Ele fará acontecer. Aliás, há algo que Ele não possa fazer acontecer?
Se vocês creem verdadeiramente nesta palavra, e eu creio que vocês creem, você vai ver que o mar se abriu para o povo de Deus passar em terra seca. E o mar se fechou quando os inimigos do povo de Deus foram atrás para os perseguirem. Você vai ver nesta palavra que boca de leões foram fechadas, porque quem estava diante dele era alguém obediente e temente a Deus e não às circunstâncias. Você vai ver que o povo de Deus estava numa fornalha e nenhuma chama foi capaz de sequer chamuscar o cabelo daqueles que serviam. Aliás, não eram 3? Porque tem 4 e um é semelhante a um filho de Deus. Você vai ver nessa palavra que nos traz vida, que cegos voltaram a ver, que coxos voltaram a andar, que mortos voltaram à vida, que mulheres estéreis geraram filhos, tudo debaixo da ordem daquele que pode todas as coisas. Deus nunca escondeu o seu rosto de nós, sempre agindo em nosso favor para que cumpríssemos a sua vontade. Portanto, se você está esperando o momento ideal para agir, pare com isso e comece a trabalhar agora, porque o ideal Deus vai te dando no caminho. Outra coisa fundamental que o texto nos mostra é que a bênção de Deus, ela está sobre as nossas vidas. E isso não quer dizer que esteja sobre o lugar em que nós estamos. Olhem para o texto. Não vai dar para vocês olharem agora, mas pesquisem. Se algum poço que Isaac abriu estava seco. Eu acho que se Isaac fosse abrir um poço dentro do vulcão, ia sair água. Não era o lugar. A bênção estava sobre a vida de Isaac. Ele poderia semear em qualquer parte daquela terra. A colheita viria. Não porque Isaac era exímio nisso, mas porque o Senhor o estava abençoando. O Salmo 84, deixa eu abrir com os irmãos aqui, não precisa abrir não, tá, irmãos? Salmo de número 84. Se eu não me engano, é esse. Versículo 5 e 6 diz assim, ó: bem mais feliz, o texto diz, bem-aventurado, bem mais feliz é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Sabe o que ele está dizendo aqui no texto? Bem mais feliz é aquele que não confia em si e confia no Senhor, porque quando ele estiver no deserto, na terra seca, árida, exausta e sem água, ali vai virar um manancial. Porque Deus o vai abençoar. Se você crê que Deus tem abençoado a sua vida, você precisa parar de ter medo de semear. Se você crê que Ele está contigo, por que você parou de semear? Meu pai estava com medo de derrubar o copo, era bem provável disso acontecer. Era uma tragédia anunciada. Copo, microfone novo, aí eu ia me desesperar, ia cair em cima do celular e da Bíblia. Tragédia anunciada, Bernardo, sou muito desastrado. O lugar que o Senhor te colocou hoje, e que tem te colocado,
por mais seco que pareça aos seus olhos, é o solo perfeito para você semear, para você trabalhar. Mais uma vez, pare de reclamar. A Bíblia já nos garante que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Se você crê verdadeiramente e confia em Cristo e nas suas promessas, precisa saber o que nos diz o Salmo 84, que no deserto ele faz um manancial. Outra situação que o texto nos mostra é que há fome na terra. Há fome na terra. É o início do texto. É lá o iniciozinho. 26, versículo 1. Há fome na terra. Hoje também há fome, irmãos, na terra. É inegável que a ciência tem avançado, e esses avanços são notórios não só na saúde, na tecnologia, na educação, mas ainda se você olhar com o coração cristão, o coração de quem serve ao Senhor, você vai ver que o mundo ainda parece vazio e sem sentido, porque na mesma medida que nós temos avançado, nós destruímos em dobro. O mundo está buscando a satisfação em seus próprios prazeres, se alimentam das iguarias deste mundo, mas tornam a ter fome. Bebem desta água que o mundo está oferecendo, mas tornam a ter sede. Sempre está faltando algo. Nunca haverá uma satisfação completa, porque a maior fome e a maior sede que este mundo sente, eles ainda não perceberam que é do Deus vivo. Sem Cristo, tudo é vazio. Sem Cristo, nada faz sentido. Sem Cristo, não há esperança. Mas não podemos ser negligentes e dizer: venha, você não precisa mudar, continue assim. Deus te ama do jeitinho que você é. A porta continua estreita, irmãos. O caminho continua sendo difícil. Mas nós também passamos fome, e o Senhor nos deu de comer. Nós também tivemos sede, e o Senhor nos deu de beber da fonte das águas vivas. E nós nunca mais tornamos a ter sede. E o que nós devemos fazer diante desta situação? Semear, irmãos. Continuar semeando esta verdade, que Jesus Cristo é o Senhor e que reina sobre toda a terra, e que há salvação para aqueles que creem somente nele. Continuar a anunciar que Ele, Jesus, é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém irá até o Pai se não for por Ele. O mundo está triste, irmãos. O buraco é do tamanho de Cristo, sem alegria. Mas a palavra nos garante que à destra do Pai há alegrias que são eternas e perpétuas. O mundo está doente, Cristo é a cura. O mundo está com fome, Jesus é quem mata a fome. Não há quem possa matar sua fome e sua sede longe de Cristo. Semeiem esta verdade. Outra coisa que o texto nos ensina é que a nossa agenda se curva à agenda de Deus
E não é a agenda de Deus que vai se curvar a nossa agenda. Isaac queria ir para onde? O texto diz, no Egito. Era lá que o Senhor queria Isaac? Não. Qual é a agenda que vai prevalecer? A agenda de Deus. Se curvem à agenda do Senhor. Se Deus não quiser vocês no Egito, não vão para lá. Se Deus quiser vocês no Egito, como quis Abraão lá, vão para lá. Mas não é você que vai dizer, dentro da sua pequenez, Senhor, eu determino que isso vai acontecer aqui, onde eu estou. Está achando que é Elias? Não vai chover. Parou. Não vai chover. Carimba, esse aí é meu. Nem todo mundo é Elias, irmão. Nem todo mundo é Elias. Senhor, eu determino que vai acontecer isso. Manda tudo ao contrário, para ele ver que quem manda sou eu. Irmãos, sejam obedientes, temam ao Senhor, lembre-se que a obra é dele, a missão é dele, nós somos apenas instrumentos, e como instrumentos, o Senhor nos envia para onde ele quer, o Senhor faz da nossa vida aquilo que ele quer. Lembrem Provérbios 16:1, que o coração do homem traça planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Entreguem os seus caminhos ao Senhor, confiem nele, e o mais ele fará. E já encerrando, irmãos, se de tudo que eu falar, de tudo que eu falei aqui, vocês gravarem isso que eu vou dizer para vocês, eu já me dou por satisfeito. Não dá para gravar tudo, né? Não dá para gravar tudo. Se vocês espalharem o que eu vou dizer agora para vocês, já vou ficar felizão. Olhem no texto e vejam, quando Deus diz para Isaac, fique neste lugar, porque eu estarei com você. Olhe a promessa que ele faz para Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olhe para Josué, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que você andar. Olhem para Ananias, quando o Senhor aparece e diz para ele, vai lá até Paulo. Ananias, Senhor, para Paulo? Aquele cara estava perseguindo a gente, estava matando a gente. Aquele cara é doido de pedra. O que o Senhor diz para Ananias? Vai lá, porque eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer no meu nome. Eu vou mostrar para Paulo. Deus não nos abandona, irmãos. Ele não é um pai ausente, ele sabe da sua situação, da sua dificuldade. Ele sabe o que acontece quando você fecha a porta da tua casa, quando você fecha a porta do teu quarto, o que acontece na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos. Você não é uma ovelha sem pastor, você não caminha para o entardecer sombrio. Cristo conquistou uma eternidade para aqueles que creem nele, e é para você desfrutar dela, junto com Cristo, quando estivermos no novo céu e na nova terra, uma eternidade inteira ao lado do Pai. Ele planejou, ele tem o controle da sua vida na palma das suas mãos. E Ele está conosco aqui nesta manhã. E quando nós sairmos daqui, adivinha quem estará conosco? E quando o homem mau vier e apontar uma arma para a gente, adivinha quem
ainda tem o controle das nossas vidas. Aonde Ele nos enviar, Ele estará lá conosco também. A frase que eu quero que vocês gravem nesta manhã é a seguinte: o Deus que diz vai é o mesmo Deus que diz eu vou. Repetindo. O Deus que diz vai é o mesmo que diz eu vou, eu estou, eu serei com você, eu o abençoarei, eu o livrarei. É o mesmo Deus, irmãos. Ele nos prometeu que estaria conosco, não somente mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, no terreno seco em que nós temos habitado, assim como Isaac estava habitando, façamos a nossa parte. Não deixemos de confiar, sejamos obedientes, não deixemos de semear e façamos um altar para o nosso Deus, para dizer ao mundo, mesmo diante de tantos deuses, o único Deus que eu dobro os meus joelhos é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que reina não somente hoje, mas para todos sempre. É esse Deus que sabe o que é melhor para nós. É esse Deus em que nós devemos confiar com todas as nossas forças. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu quero te convidar a orar. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de tantos irmãos que semearam em terra seca e viram milagres acontecerem diante dos seus olhos, porque o Senhor os abençoou. É o Senhor, o nosso Pai, que nos faz levantar pela manhã, que nos dá coragem para arregaçar as nossas mangas para trabalhar, confiando que a Tua palavra não volta vazia e que ela cumprirá o propósito para o qual ela foi estabelecida. Que os nossos olhos passem a enxergar nesta manhã através dos olhos da fé. Que tudo aquilo que planejamos se curve diante daquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos sonhos, se não forem do Senhor, sejam retirados da nossa vida. Se os nossos planos, se estiverem tortos, que sejam aplanados com aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, não é a nossa. O Senhor é quem sabe, não somos nós. Nós somos fracos, sim, mas servimos a um Deus que é forte, que pode todas as coisas. Por isso, Pai, nós lançamos a semente e temos a certeza que a semente que foi plantada, um irmão plantou, o outro regará, mas quem dará o crescimento será o Senhor. Temos a certeza que aonde quer que nós estejamos, no Egito, em Gerar, no Vale de Gerar, na presença daquele que nos amam, na presença daquele que nos odeiam, ainda assim a Tua doce presença estará sobre nós e a Tua graça continua sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, não nos permita desanimar no caminho, que nós possamos esperar sempre no Senhor, porque a Tua palavra nos garante que aqueles que esperam em Ti renovar-se-ão. Se estamos precisando de renovo, nos renove, Senhor, nesta manhã. Se nos falta coragem para dar o primeiro passo e confiar naquilo que o Senhor há de fazer, que nós possamos dar o primeiro passo nesta manhã. Seja qual área que for, no relacionamento, no trabalho,
que nós possamos honrar ao Senhor em todos os lugares que o Senhor nos colocar. Que a semente venha a frutificar, não a 30, não a 60, mas de uma forma que surpreenda aqueles que estão ao nosso redor, não para que eles olhem para nós e nos achem superestrelas, mas para que eles glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Nos use, Senhor, em qualquer lugar, a qualquer hora e em todo tempo. É o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos, porque o Senhor nos enviou aquilo que tinha de melhor. Ah, Pai, ai de nós, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Por isso, Pai, o lugar onde nós estivermos, que seja o lugar da adoração, que seja o lugar de corações contritos e gratos, que reconhecem a grandeza de um Deus que se importa com seres tão pequenos e insignificantes. Obrigado, Pai, por seu amor. Obrigado por sua repreensão. Obrigado por não passar a mão nas nossas cabeças quando estamos errados. Que prova de amor, Pai. Que prova de amor. Que prova de amor foi derramar o sangue do seu Filho, o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, só o Senhor para fazer isso. Que a nossa vida aqui, neste lugar, sem vida e em terra seca, seja para te glorificar a todo tempo. Nós oramos com o coração agradecido, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Senhor, abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.